Hoje eu vou falar de uma escritora que já apareceu aqui no canal e ela tá bombando como uma das maiores escritoras, das mais importantes escritoras latino-americanas na contemporaneidade, e não é pra menos. E de quem eu vou falar e qual é o livro? O livro é A Namorada de Sandro, de Camila Souza Vidiada. Camila Souza Vidiada já apareceu aqui quando eu falei sobre o Parque das Irmãs Magníficas, foi o primeiro livro dela que li. Eu a conheci pessoalmente em 2024, quando eu estive na Feira do Livro da revista 451 em São Paulo. E é uma mulher muito interessante, muito intrigante no sentido de misturar a dor e o riso das histórias que ela conta e construir uma persona que é muito magnética, é muito divertida, é muito séria e muito sarcástica ao mesmo tempo. É uma escritora e atriz transgênero que traz essa experiência de vida atrelada a um trabalho muito sofisticado com a linguagem, de falar aparentemente simples, de uma maneira aparentemente simples, de algo que é muito complexo, que é viver e, mais ainda, sobreviver. Porque, convenhamos, gente, pessoas transgênero, durante muito tempo, né? Eu não estou dizendo que hoje está tudo resolvido e perfeito, mas durante muito tempo viveram uma vida de muita marginalização, uma vida muito periférica, né? E aí eu penso principalmente em relação à questão profissional, aos empregos, aos trabalhos dessas pessoas, porque lá no Parque das Irmãs Magníficas, ela traz isso, né? Que chega um momento assim que o único trabalho possível para ela, que ela estava estudando, fazendo faculdade, e precisava trabalhar, né, para se manter, para se sustentar, era a prostituição. Os outros trabalhos, né, tipo de trabalho mais aceito pela sociedade, digamos assim, ela não poderia ocupar porque a própria sociedade não permitiria que ela ocupasse esse tipo de carga, esse tipo de trabalho. E aí é muito interessante pensar na figura da Camila Souza Vidiada, dessa escritora que rompe, que quebra com os paradigmas, que fura mesmo, que rompe com essa limitação, né, imposta pela nossa sociedade e se torna uma escritora. Uma figura lida no mundo todo, está sendo muito lida, está bombando, assim, tem vários livros publicados por diferentes editoras, tem um grande alcance, tem sido entrevistada por diferentes meios jornalísticos, editoras, né, canais que tratam de literatura, que se interessam pela literatura e pela experiência humana de uma maneira geral. Como ela rompe, então ela subverte isso. Mas é uma luta diária, a gente percebe que é uma luta diária, e em A Namorada do Sandro, isso acaba ficando mais evidente. Confirma o que eu já tinha visto lá no Parque das Irmãs Magníficas, que tem um quê de autobiográfico, e aqui também tem um quê de autobiográfico. E aí, quando eu falo que ela escreve de uma maneira aparentemente simples, de modo algum eu tô querendo simplificar. Não quero fazer uma fala simplista em relação à escrita dela. Eu digo em termos de vocabulário. Ela usa um vocabulário que é popular, que é coloquial, que é cotidiano. Mas o modo como ela escolhe as palavras para organizar as frases, o arranjo disso, a seleção disso, a criação de imagens e, mais ainda, a criação de sensações por meio das palavras, isso sim é complexo e profundo. E esse livro mexeu muito comigo, ele bateu muito forte aqui dentro. Eu não tenho uma vivência travesti, mas por ser mulher latino-americana, eu também experimentei e ainda experimento algumas periferias da vida, algumas periferias da existência nessa sociedade nossa. E alguns textos deste livro conversaram muito com esse desamparo que eu já experimentei em alguns momentos da minha vida, sabe? De saber um pouco do desamparo que ela enfrentou e eventualmente enfrenta. Publicado no ano de 2024, A Namorada de Sandro é uma reunião de textos curtos, poemas, contos, alguns textos, inclusive, eu diria que são poemas em prosa, e esse que eu tenho é autografado por ela, foi autografado por ela. Eu tive esse privilégio, né, de conseguir na Feira do Livro obter o autógrafo da Camila. Com forte carga emotiva, afetiva, e aí quando eu digo afetiva, eu tô falando mesmo no sentido psicanalítico, né? Porque os afetos na psicanálise são essas forças exteriores, emoções que nos movem,
que mexem com a gente, que às vezes nos tira do prumo, ou que às vezes nos acalmam, né? Que nos aliviam, ou nos agitam, nos perturbam, chacoalha, revira por dentro, né? E é o que esse livro faz. São textos marcados pelo olhar sobre os marginalizados, né? Evidente na transescrita, que é assim que ela se refere à escrita que ela produz, com altas doses de imaginação, uma atmosfera mágica, né? Pensando de novo no link que eu já falei lá no Parque das Irmãs Magníficas. Se você ainda não viu esse vídeo, esse episódio, eu vou deixar o link na descrição e também aqui no card para você acompanhar, porque é muito bom. É uma obra que eu recomendo também fortemente, que parece que tem certas heranças do realismo mágico latino-americano, pensando que o realismo mágico é uma estratégia estética, né? É um recurso estético de manifestação, de construção por meio da palavra, por meio da arte. Essa sobrevivência latino-americana a tantas intempéries, a tanta barbárie, a tanta violência, a tantas afrontas do mundo imperialista, né? Da lógica imperialista, colonizadora, dominadora, que sempre quis colocar a América Latina no rodapé do mundo, digamos assim. Aí também carregado de sarcasmo e ironia, comum nessa escritora, né, nas obras, na dicção dela, e profundamente, mas profundamente afetivo, emocionante, sentimental e carregado de memórias. E aí, sobre essas memórias, o que eu digo? São memórias ou são pessoais da própria autora, ou são ficcionalizadas, mas em certa medida também tem um quê de memória coletiva, porque A Namorada de Sandro traz vários textos, traz vários poemas, alguns contos, que vão falar sobre um relacionamento amoroso dessa figura, dessa figura que é o eu lírico, que é a eu lírica dentro do texto, e esse Sandro, que na verdade era um cliente, porque a eu lírica era uma garota de programa, uma prostituta, e o Sandro é esse cliente, né, que vez ou outra ia ali desfrutar dos serviços dessa figura, dessa protagonista aqui dentro do texto. E ele era um cliente, só que ele era tão afetuoso e havia uma intimidade tão grande entre ambos que é como se ele fosse um namorado dela mesmo, né? Ele é o namorado, ela é a namorada de Sandro. E existia uma espécie de afetividade. Mas um dia isso acabou. Ele teve que ir embora, as vidas mudaram de rumo e aí fica esse fim. Fica esse sentimento de perda, fica essa sensação do fim, um sentimento de luto até, eu diria, né? Diante do acabar de uma relação que foi tão significativa, tão importante. E as incertezas que ficam depois disso. Será que eu vou amar de novo? Será que eu vou amar alguém tanto quanto eu amei este? Será? O que teria sido se não fosse assim? Se não tivesse ido embora? Se a gente decidisse ficar juntos? Esse amor ia permanecer? Sabe essas perguntas, essas dúvidas que atravessam a gente, né? Que são muito pungentes e viscerais quando a gente sente a coisa de uma maneira muito potencializada. E aí fica mais forte ainda pelo fato de que quem está sentindo tudo isso é uma figura que socialmente é periférica, marginalizada, num mundo injusto e assimétrico, então não vai ter consolo para ela. Onde ela vai buscar consolo? Na escrita. E aí, para ilustrar um pouco para vocês essa coisa de um amor e um ódio, parece haver aqui algo de amor e ódio, eu vou ler um poema que nessa edição que eu tenho está na página 9, vai da página 9 à página 10. Olha que coisa interessante. Nunca soube ao certo se deveria odiar ou amar os homens. Por muitos anos eles foram os que mais me entristeceram, mas também, e ao escrever isso me dá água na boca, os que mais alegria proporcionaram a estes músculos cheios de estrogênio. Olha como ele é triste, trágico e sensual ao mesmo tempo, né? Esse texto. Eu os amava por suas panturrilhas, a parte mais sexy de seu corpo, pela pelagem que cobria sua pele, por suas mãos que apertavam meus peitos de mezzo-soprano, que entoavam baladas à maneira de Gina Maria Hidalgo, pela força deles e pela maneira como dominavam todo o meu pensamento com um toque distraído. Eu os odiava pela extensão de sua imaginação pobre e opaca, por seu espírito mendicante, sua mente literal. Sempre foram de entrega mesquinha e fugidios. Jogavam fora minha solidão barata e marginal, minha entrega de animal sem patrão, e partiam com um gesto de abandono que me lembrava a mim mesma, deixando-me morrer dessa tristeza tão anos 90 com a qual enfrentava a vida.
faziam com que eu me sentisse a mais feia de toda a região, mas disso não posso acusá-los somente a eles. E eu, sempre despetalando flores envenenadas, bem me quer, mal me quer, com a dignidade pelo chão, amando suas pernas de caçador e seus olhares sombrios, sua despreocupada beleza de animal das montanhas. E meu ventre cantava de júbilo se eles me dedicavam um olhar e minha saliva adocicava apenas por tê-los por perto. No final, distraí-me e preferi a companhia de minhas amigas, das bichas que enfeitam minha vida. Nesta idade, nem amor nem ódio reservo para esses protomachos. Nem desejo nem paixões para os centauros de frágil testosterona, sempre mal-humorados, apóstatas da comunicação, com esses presentes rachados que trazem como oferendas a nossos pés, assim como um gato presenteia sua dona com um rato morto. Não é que essa distância seja irreconciliável, mas conheço os homens. Eu mesma costumava ser um. Gente, esse final aqui, essa compreensão que a vivência dessa escrita tem de passar por esses lugares dos gêneros, isso é muito importante de pensar que o texto não vai trazer somente uma experiência com a linguagem. Na verdade, a experiência humana é o que salta às nossas vistas. Não é um jogo de aliterações, não é um jogo de sinônimos, de coesão e coerência, como alguns textos mais metalinguísticos, digamos assim, mais herméticos costumam ser. E não desprestigio, não desconsidero o valor desse tipo de texto. Mas aqui a gente percebe que existe um cuidado maior, um esforço maior em traduzir por meio de palavras poéticas uma experiência humana de vida tão difícil, tão dolorosa, tão mortífera, de simplesmente só nomear, sabe? Algo que parecia intraduzível, consegue traduzir e fazer uma pessoa como eu, que não tem uma vivência como essa, entender, captar o que ela tá falando aqui. E aí, no final das contas, gente, todo mundo já teve um relacionamento que acabou, que deixou por algum tempo um vazio, uma tristeza, uma sensação inquestionável de perda de um grande acontecimento, a perda de algo muito importante, né? Uma saudade não da pessoa e nem da situação, mas uma saudade ainda maior de si mesma, de si mesmo, quando estava naquela situação, quando estava com aquela pessoa, né? Então é o luto. Então esse livro ele permite a gente lembrar, não sem dor, mas com gratidão e ternura desse tipo de história que a gente carrega, que a gente vai colecionando, né, de encontros importantes, de relacionamentos importantes ao longo da vida. Porque isso vai transformando a gente no que a gente é também. Tem uma saudade aqui, não só da pessoa, dos acontecimentos envolvendo essa pessoa, que no caso é o Sandro, mas também uma saudade de si mesma quando estava com o Sandro. Quem eu era quando eu estava com o Sandro e eu não sou mais, né? Eu acho que é a voz que fala isso aqui e como fica buscando essa afetividade em outros lugares para tentar compensar a ausência de alguém que a fez se sentir tão bem sendo quem se era. Eu recomendo essa leitura. Me diga aí depois o que vocês acharam, o que vocês acham de Camila Souza Vidiada, de A Namorada do Sandro. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio.